primeiramente eu queria assim falar, pô, muito bacana ver todo mundo aqui num sábado aí para assistir e conversar sobre JS, que eu acho que é o mais, isso para mim me anima bastante, essa é uma das coisas que mais me anima a sair de casa, que eu não costumo sair muito. E eu comecei a ir em eventos, eu acho que em 2011, e de lá para cá eu venho vendo a comunidade crescer bastante. E isso é muito legal, assim. As pessoas costumam tipo, se aventurar e sair para vir em evento. Tipo, eu vou no Brasil JS e eu vejo gente lá do Nordeste vindo assistir palestra aqui no Rio Grande do Sul. Tipo, poxa, vim do Nordeste para o Rio Grande do Sul é uma viagem um pouquinho longe. Primeira vez que eu vim para o Brasil JS, eu vim de ônibus. A viagem, eu acho que durou 18 horas. Eu vim do Paraná. E foi altas aventuras. E nessa última, a gente veio de carro, de Joinville. E, cara, foi bem interessante, assim. O povo se animou a pegar e parar numas praias, assim, umas praias muito loucas. Acho que chamava Laguna, algo assim. Tipo, não é você sair da rodovia e entrar simplesmente tipo, sair da rodovia e entrei na orla da praia. Não. Tu entra numa estrada, faz um rally muito louco, assim, debaixo de chuva, daí o carro atola, daí tu dá um cavalinho de pau muito louco e tu sai na praia. Daí depois, para você voltar, tu tem que andar alguns quilômetros na praia, tipo, não tem estrada, cara, é na praia, até você voltar para a civilização, assim. Quando eu vi prédios, eu falei, putz, agora eu sobrevivo, tipo, eu chego lá. Mas foi altas aventuras. Eu quero ver na volta, né? O povo ainda vai voltar de carro. Não sei se eu chego lá, mas tudo bem. Bem, mas a gente está aqui para falar um pouquinho sobre Rethink Components, que é a forma como que a gente pode repensar as aplicações de forma de, ao invés de simplesmente a gente fazer uma aplicação do jeito antigo lá, que a gente tinha MVC, a gente trazer isso para componentes. Beleza. Meu nome é Vinícius Dacal, não é japonês, mas, sei lá, se alguém tiver interesse, igual na palestra da FAS, sei lá, né? Eu sou front-end developer na Code Rocker, faz 1 ano e alguns meses que eu estou trabalhando lá. Tem sido uma experiência muito bacana. A gente é uma software house que é focada em qualidade e manutenabilidade de código. Putz, eu sabia que eu ia errar essa palavra. E, pô, o ambiente é bem divertido, o pessoal é bem empolgado assim, em estudar tecnologia e trocar de tecnologia o tempo todo. A gente é meio instável, assim, tô brincando. E um dos assuntos que a gente vem conversando assim bastante e trazendo para dentro da Code Rocker é React. A gente tem uma grande experiência com Angular, assim. A gente tem acho umas 2 ou 3 aplicações já rodando em Angular. E a gente chegou numa arquitetura bem legal, a gente está bem estável trabalhando com Angular, mas a gente sempre gosta de trazer assim coisas novas e o que a comunidade está usando e o que isso pode trazer de vantagem para dentro da empresa. A gente não é acomodado, sabe? A gente é assim, isso daí tá legal, tem vantagens, não vou ter preguiça de passar 2 semanas estudando isso, ou de ficar até 4 horas da manhã estudando isso e ficar sem dormir. Acontece bastante, mas isso daí é assunto para outra hora. E o que eu acho mais legal sobre React é que ele leva a gente a repensar a aplicação. Como que a gente faz uma aplicação, né? O React ele traz esse conceito de componentes, ele força muito o conceito de componentes. Basicamente, tudo em React é componente, né? Se tu vê assim, o princípio dele são componentes. Só que, beleza, eu vou fazer minha aplicação com componente, eu vou forçar isso, mas eu acho que a gente tem que repensar. Tipo, o que são componentes? Tipo, não é você pegar a tua página inteira da tua aplicação, converter ela para JSX, jogar lá e, ó, beleza, cara. Estou trabalhando com componente, só porque está lá em JSX, estou criando minha aplicação com componente e beleza. Acho que não é muito assim. Tem que pensar que componente é uma coisa que tem que ser realmente extremamente reutilizável. Tu pode tanto utilizar em uma página, tanto na outra. E o mais legal de componentes é isso mesmo. Tu tem que ter reaproveitamento de código. Tem que saber ser produtivo, tem que saber isolar os seus componentes. E se você trabalhar de uma maneira correta, sim, você vai ter grandes vantagens. Mas por isso que a gente tem que repensar. E uma maneira bem interessante assim que eu vejo a forma como você vai trabalhar com componentes, uma das coisas que eu vi no Redux, é você ter o Containers Components e Presentational Components.
E o que são esses dois caras? Qual que é a diferença básica, assim? Isso é um assunto que vai fundo, mas eu vou aqui falar meio por cima só. E tem a documentação do Redux, ela é bem completa, e quem quiser assim, ir a fundo, eu aconselho que comece por lá. É bem interessante. O básico de container components dos containers são como as coisas devem funcionar. Aqui você vai colocar um pouco da tua regra de negócio. Beleza. Ele vai vai dar um subscribe no state e ele vai escutar as alterações do estado. É assim que ele recebe, é assim que ele se atualiza o estado interno dele. Para ele alterar o estado, ele vai disparar uma ação. E ele tem conhecimento de comportamento. O que você precisar ter de comportamento da tua aplicação, você vai manter dentro do Container Component. E você tem o segundo cara, que é o Presentational Component, que é como as coisas devem parecer. Esse cara, todos os dados dele, todo o estado interno dele, ele recebe via props, que é os parâmetros que são passados lá na hora que você cria a tua tag, que você vai chamar esse componente no React, você passa os dados dele através das propriedades. Para quem trabalha com Angular, tem os atributos, se eu não me engano. E toda a interação que o usuário tiver ali e tudo que você precisar de disparar de ação que tiver dentro desse componente, você vai invocar um callback que foi passado via props. Tu não vai ter uma lógica ali dentro. Se você precisar trabalhar se você precisar alterar o estado externo, tu vai pegar e simplesmente tu vai chamar o callback que foi passado para ele através de props. E ele não tem conhecimento de comportamento. O comportamento que ele tem conhecimento é o comportamento que está interno. Ele não vai simplesmente começar a alterar, dar dispatch, criar ação e alterar todo o estado da tua aplicação. A lógica dele, a lógica que você tem que manter nele, é simplesmente a lógica do teu comportamento, do comportamento interno. Por exemplo, um autocomplete. Tu pode pegar e colocar a tua lógica de filtrar os dados, ele vai receber uma coleção e internamente ele pode ter a lógica de filtrar os dados, mas ele não vai ter a lógica de talvez fazer uma requisição para o back-end para pegar esses dados. Não é interessante ele ter essa lógica dentro dele. Ele não vai ter a lógica de na hora que você clicou e selecionou ali, ele não vai alterar o estado da aplicação e falar quem que está selecionado. Ele vai chamar um callback e daí sim os callbacks que geralmente são container components chamam presentational component e oferece essa lógica através dos callbacks. O presentational component chama esse callback e daí sim ele vai alterar o estado de alguma forma, mas dentro do container. E dito isso, eu acho que esse é o básico do presentational component e recentemente, não é jabá da empresa, mas recentemente a gente recebeu as novas interfaces do PlanRocker, que é um produto interno que a gente está trabalhando na CodeRocker. E daí começou essa discussão. A versão antiga era em Angular, a versão que está em produção atual do PlanRocker é em Angular. Mas a gente pensou, será que não... Quais são as vantagens de trabalhar com React? Como é que a gente está hoje com Angular? Como é que isso vai escalar? Como é que a gente vai reutilizar os componentes? E a gente pensou, essa é uma aplicação que está começando agora. A gente quer que ela viva bastante. Claro, a gente vai refatorar isso com certeza, ainda mais que a gente está começando a aprender com React, e a gente não tem problema em refatorar código. Com certeza, eu vou passar algumas noites até 4 horas da manhã refatorando. Não porque a CodeRocker pede, mas é porque eu costumo fazer isso. Sei lá, falta de sono, muito café, daí a gente se empolga e fica até 4, 5 horas da manhã programando. Mas, na hora que a gente pensou, a gente vai reescrever a aplicação, né? Qual que é o primeiro passo, assim? A gente está estudando React agora, como que a gente vai fazer isso? E a gente decidiu, o Elton falou, vou te dar umas 2 semanas, você estuda, eu sei que não vai ser produzido nada nesse meio tempo, fica aí estudando, passa o dia inteiro estudando e beleza. A gente começou a estudar Redux, começou a se aprofundar nisso, e daí a gente chegou, agora eu acho que eu entendi um pouco, entendi o fluxo, como é que funciona o Redux e tal, e está na hora de a gente começar a trabalhar, né? É bom trabalhar um pouquinho. E daí eu peguei e falei assim, por onde que a gente começa? A gente pensou, vamos construir nossa lib de interface, né? Lib de componentes. E de presentational components, porque os containers ainda vão ver na hora que a gente jogar isso na aplicação.
E daí a gente decidiu, pô, por onde a gente começa, né? Vou pegar a coisa mais básica, porque a gente tem que começar do básico. É assim que você aprende, que você cresce e que você vai construindo um código legal, porque senão você vai querer construir a aplicação inteira, daí sim que você vai ter que refatorar toda a tua aplicação. Agora, se você começar do básico, tu pega umas boas práticas ali e vai levando para cima. Beleza. E daí a gente falou, eu quero construir esse componente, eu quero construir minha lib de componente. Mas a primeira coisa que você tem que pensar é, como é que eu vou construir isso de uma forma fácil? Como é que eu simplesmente, assim, basta eu catar um index, jogar lá, eu construo meu component, eu jogo no index e eu começo a trabalhar em cima disso e eu dou require de 50 componentes no meu index e eu vou embora? Não é assim que funciona. Isso não é escalável, isso não te dá praticidade, não te dá produtividade. Você tem que ficar fazendo require do seu componente, sei lá, criando container componente fake simplesmente para alterar o teu estado. Isso não é legal. Isso não é nada produtivo. Eu acho que a forma mais produtiva é criar componentes de forma isolada. Simplesmente você pega o teu componente e joga ali, moca ele como se você tivesse com um teste, simula vários estados e essa forma assim eu acho que é produtiva. Mas, pô, como é que eu vou fazer isso? Qual que é uma forma interessante? E nos últimos dias, essa lib aqui, chama React Storybook, ela ficou no Trend Topics do Twitter. Do GitHub, ela ficou nos trendings lá das libs por alguns dias. E, pô, eu comecei a ver o que essa lib faz, né? Por que essa lib é tão interessante? Por que todo mundo está utilizando? Eu comecei a estudar um pouco dela, e ela era uma lib bem interessante, porque tu consegue trabalhar os seus componentes, criar os seus presentation components de forma bem isolada. Tu consegue simplesmente passar... Ela trabalha com histórias, e daí você cria a história de cada componente. E acho que dá para enxergar o código aí do fundo, né? Beleza. Então, basicamente, eu vou criar a história do componente NavePil, que é aquele componente que eu mostrei anteriormente. E daí eu vou colocar no estado default dele, eu vou chamar o componente e vou passar um getItens. Esse getItens é uma função fictícia aí, que devolve uma coleção de itens, e todos eles estão inativos. O segundo passo, eu estou chamando para pegar os itens, mas eu estou passando o parâmetro 0 ali para falar qual item que está ativo. Então, é o primeiro item da minha coleção vai estar ativo. Na interface, ela vai aparecer dessa maneira. Está lá, o meu componente isoladinho, ele só está aparecendo a forma mais... isso foi um trovão. Ele só está aparecendo a forma mais básica dele, eu não dependo de colocar ele dentro de uma aplicação para poder funcionar. Aqui eu estou fazendo do PIL, que é o único item. Ele só é aquele item, o azulzinho lá. Não é a nave PIL inteira. E eu estou chamando, eu estou criando uma história dele, e para ele eu tenho apenas dois estados. O estado comum até agora e o estado ativo. Então, o primeiro estado eu coloco a default view, que vai ser, o active passa como false, e um clique aqui no storybook. Deixa eu ver se eu consigo... O storybook ele tem esse action aqui, que é só para você simular uma ação. Como lá no meu componente eu estou esperando uma função como callback, eu posso chamar o action, que é do próprio history, e do storybook, e eu só passo o nome da ação só para simular e para fazer um log disso. Beleza. E no segundo estado eu estou chamando o active como true. Tá, aqui está o storybook funcionando já. Eu esqueci de comentar. O storybook, você apenas instala ele com o npm, cria uma pasta de configuração .storybook dentro do teu diretório, teu folder do projeto, e coloca um comando no npm, que é npm run storybook, e passa a porta que ele vai rodar, e se tem algum arquivo estático, você também pode passar essa configuração. Então, ele é bem simples de rodar dentro do teu próprio projeto, assim. Sempre precisar criar um repositório à parte ou qualquer coisa do tipo. E aqui você consegue ver, deixa eu ver, no NavePil, o estado simples que eu falei, o estado default, e o estado ativo. Pô, ok, você fez tudo isso só por causa de um NavePil, tipo, por causa de um botãozinho simples. É tão difícil assim testar um botãozinho simples? Pô, não, né? Estou começando do básico.
Mas imagina que seja um autocomplete. Como é que tu vai simular os inúmeros estados do autocomplete? Tu vai toda hora, sei lá, o estilo que você quer controlar é o estilo de adicionar, que aparece quando você digita 3 letras dentro do input e faz da meia lua para trás quadrado. É difícil de você ficar testando isso toda hora, testando iteração, iteração, iteração. É muito mais simples você passar um objeto lá com o estado que você quer simular e você vira aqui e só vê, pô, como é que esse cara funciona no default? Como é que esse cara funciona no active? Como é que esse cara funciona no terceiro estado? O active, o Navy Peel é a mesma coisa, ele tem o default, que é sem nenhum ativo, e daí tem o first active. Daí tem como você passar o terceiro, o quarto, beleza. Então, assim, esse cara, ele ajuda, o que eu vi de vantagem nele, ele te ajuda bastante a você poder construir os seus componentes de forma unitária. Tu não precisa ir lá e jogar na tua aplicação para você poder testar e ver como é que funciona. Isso daqui, se tu começar a trabalhar com isso, te dá muita produtividade. É outro nível de desenvolvimento. E isso é uma das coisas legais do React. Ele pensa, o ecossistema inteiro do React pensa muito no desenvolvedor. Tu não precisa assim, tu tem muitas ferramentas para aumentar a tua produtividade e você poder desenvolver de uma maneira sã. E beleza, mas até agora tu falou de presentational components, tu falou como é que você usa o storybook, mas cara, primeiro item de presentational components, o primeiro item que você vê, deixa eu voltar aqui. O primeiro item que você vê, tipo, como as coisas devem parecer. E o que é esse parecer, né? A primeira coisa que me vem em mente é CSS. Mas, quando eu falo de CSS, tipo, eu tenho um background de agência. Eu trabalhei numa agência web, eu acho que por uns 4 anos. E era bem complicado, assim, tinha bastante coisa que a gente fazia no old way style, assim. A gente não... E o que é o old way style? É você simplesmente pegar lá, criar a tua página, importar o teu CSS, colocar uma classezinha ali, um ID, que eu não acho muito interessante, mas coloquei assim só para exemplo. E beleza. Aí tu vai para o seu CSS, coloca lá o teu text dark, coloca o teu height lá, um color purple, que é legal, e beleza. Mas qual que é o problema quando tu vai para... Qual que é o problema disso daqui? Eu acho que o principal problema é que não escala. Não escala de jeito nenhum, entendeu? Aquilo ali funciona legal para o teu hot site, funciona legal para o seu sitezinho, o sitezinho básico que você vai criar, uma landing page. Aquilo ali funciona perfeitamente, cara. Mas quando tu vai para uma aplicação grande, tu consegue as coisas começam a aparecer, os problemas começam a aparecer. Eu acho que os principais problemas que a gente consegue ver, o principal, acho que é sempre mencionado, é o namespace global. Qualquer coisa que você define no CSS vai ser global. Ele vai afetar qualquer componente, não importa onde esteja, desde que tenha uma classe lá que está com o mesmo nome. E outro problema que a gente enxerga é a eliminação de código morto. Tu cria um componente, daí tu cria o CSS para ele, beleza? Se o CSS está lá no arquivo de CSS separado do teu componente, daí um certo dia resolve, pô, esse componente ele vai ser dropado. Aí tu vai lá, exclui o código do componente, mas tu lembra de excluir do CSS? Não lembra, né? Tipo, fica lá. E daí isso acontece com um componente, acontece com 2 componentes, acontece com 3, e tu começa a gerar um monte de código morto na tua base. Tem algumas ferramentas que ajudam a contornar isso, conseguem ver o que você está utilizando de CSS ou não, e daí você pode tentar excluir sem correr o risco de quebrar metade da aplicação, mas tudo bem. E dependência da ordem de carregamento. A gente sabe que é cascade style sheet. Então, tudo que vem depois sobrescreve o anterior, tudo que vem depois sobrescreve o anterior. Daí, para você fazer funcionar, tu tem que se comprometer a carregar na ordem certa. Se tu não carregar na ordem certa, os arquivos vai dar merda, com certeza. E dificuldade de configuração. O que é essa dificuldade de configuração? Eu já venho trabalhando aí há mais de um ano com pré-processadores, mas se a gente for falar de CSS, o Vanilla CSS, tu não consegue simplesmente criar variáveis. Pelo menos não no CSS que está rodando hoje nos browsers. Tu não consegue criar variáveis, tu não tem mixins, tu não tem um monte de dinamicidade que a gente encontra, por exemplo, numa linguagem de programação. E, beleza. Com aquele namespace global, isolamento e tal, foi criado um monte de metodologias que ajudam a contornar aqueles problemas.
ajuda a organizar a bagunça do CSS, ajuda a pegar o cara que está entrando agora na tua grande aplicação e não fazer besteira. E, assim, isso daqui é muito interessante, é interessante abordar, é interessante implantar no sistema, mas eles não resolvem o problema, eles contornam o problema. Porque daí você cria um monte de nomenclaturas para você poder isolar o teu CSS, mas o problema ainda está lá, o problema está no CSS. Né? E, junto com isso, às vezes ele constrói adiciona uma complexidade que em algumas vezes não é necessário, mas se você for seguir à risca a metodologia, você tem que usar. E uma vez que você escolher uma metodologia, é difícil de migrar. Como eu estava falando, alguns outros problemas do CSS, alguns pré-processors ajudam bastante, como o SAS, o LESS, o Stylus, que já trouxe o conceito de variável, mixing, e você poder manipular a cor e tal. Isso é bem interessante. E tem agora o PostCSS, que seria o Babel, porque o Babel é para o JavaScript, para o ECMAScript, o PostCSS é para o CSS, e tem o CSS Next, que é um plugin para o PostCSS. Juntando esses dois caras, você pode utilizar o CSS do futuro, o CSS está sendo definido, está sendo especificado, você pode utilizar hoje. E isso é uma coisa bem interessante assim, de abordar, porque futuramente tu não vai precisar se preocupar em pô, saiu uma nova feature de CSS, e agora? Tenho tudo em Stylus, eu vou simplesmente migrar todo o meu código, começar a migrar? Trabalhando com esse cara, tu não precisa se preocupar tanto. Mas é importante ressaltar, é bem fácil de trabalhar, por exemplo, com PostCSS, um CSS Next, e trabalhar com Stylus. Se ainda não tiver uma funcionalidade que você precisa, que está lá que tem Stylus, ou que tem LESS ou SAS, e que ainda não tem no CSS Next, tu pode utilizar eles em conjunto, não tem problema nenhum. Beleza. Isso daqui é o jeito que a gente faz tudo em aplicação em geral. Mas daí, eu estou trabalhando com React, né? É legal o quê? Pesquisar o que o pessoal de React está utilizando. Né? Então, vamos começar a pesquisar o que o pessoal de React usa. Né? Daí, tu vai para isso daqui. Um exemplo, o primeiro exemplo que eu caí era um exemplo parecido com isso. Daí tu define lá um objeto com o teu estilo. Daí tu coloca tipo uma tag style ali. Cara, o que é aquela tag style? O que é aquela tag style? Inline style, cara. Tipo, não, cara. Inline style. A gente tá voltando pro passado. O que está acontecendo? A primeira coisa que me vem em mente é isso aqui. O jeito que a gente fazia e ainda faz e-mail marketing. Tu fala, cara, isso é coisa do passado. A gente já saiu disso. A gente já é melhor que isso, tu não acha? Daí tu começa a pesquisar. Pô, mas por que os caras estão utilizando aquilo, né? Daí tu começa a ver algumas vantagens. Começa a ver. Pô, agora a gente tem um estilo isolado que não depende de seletor. Então a gente não vai ter conflito, né? Teu estilo fica independente de ordem, porque ele está lá dentro do teu componente, correto? Tu tem eliminação de código morto, porque uma vez que tu não utiliza mais o componente, tu vai dropar aquele componente. Onde está o estilo? No componente. Tu não tem mais o código morto lá na tua base. E ele é extremamente expressivo. Se tu vê aqui, tu consegue enxergar fácil ali o que ele está fazendo. Se tu precisasse colocar alguma lógica, tu conseguiria colocar dentro daquele objeto, facilmente, porque é JavaScript, é dinâmico, é fácil de manipular. Mas tem alguns problemas nessa abordagem. Ele não suporta pseudo-elementos, como after e before. Ele não suporta pseudo-states, como hover e como focus. E ele não suporta media carries. Para que responsivo, né? Para que tu precisa disso? E daí, com isso, vem algumas libs para ajudar você, para facilitar a tua vida e você poder implementar aquelas coisas lá de trás no inline style. As principais hoje, que trabalham com inline style é o Radeon e o React Style. O Radeon seria um código mais ou menos assim. Teria lá o teu objeto, daí você criaria tipo não seria um estado, mas o padrão dele, que é o button, coloca um estilozinho, daí tu coloca o hover lá daquele jeito, define o media carry, coloca qual que vai ser a aparência daquele cara quando a resolução máxima for 200 pixels, tu cria um estado para ele, que seria o primary, e tu cria um warning ali para ele. Beleza. O Radeon trabalha assim. No final, tu pega e coloca aquele style ali e fala as classes, estados que você
vai utilizar naquele botão, e ele dá o jeito dele, ele faz a mágica dele por trás aí para utilizar os pseudo-states e o media carry e os pseudo-elements. Ok. O React Style trabalha de uma forma bem parecida com o Radium, que ele tem ali os estados, ele tem o botão, ele tem o media carry, beleza, mas ninguém está vendo hover. Ninguém está vendo hover, ninguém está vendo focus. Esse cara ele espera que você trabalhe, que você manipule os estados do componente, esses pseudo-states via JavaScript, o que eu não acho que é muito interessante. Acho que adiciona mais complexidade. A gente já tem isso em CSS, mas apenas minha opinião. Se alguém quiser me convencer do contrário, estou aberto a possibilidades. Mas a gente tem uma outra abordagem. Seguindo aqueles caras do Inline Styles, a gente tem o JSS e tem o Aphrodite. Que os caras, eles tentam utilizar aquela mesma abordagem do Inline Styles, ok? Você tem os states ali, tá? Você utiliza aquela notação, mas a gente tem uma diferença ali, que é o class name. Ele não está mais adicionando dentro da tag style. Ele está adicionando um class name. E como é que ele faz isso? Eu vou explicar um pouquinho mais na frente como é que uma possível maneira que ele tá fazendo isso. E a gente tem o Aphrodite, que trabalha de uma forma bem parecida também com ele, utiliza o class name, e ele só utiliza... Opa, está pingando aqui. Ele utiliza o stylesheet.create, passa os states, as classes ali, e depois utiliza como class name. Como é que esse cara faz isso? Ele consegue interpretar aquele código, ele interpreta cada um dos estados, ele vai criar uma classe, digamos, button, e vai dar um append com um hash. E daí isso vai fazer ficar local, porque se você em outro componente criar uma classe button, não vai ter button underline 1, tu vai ter um button underline hash alguma coisa, e que isso vai ser aplicado à tua classe. E é importante dizer que esses caras mantêm só o CSS que está sendo utilizado na página. Ele não carrega todo o CSS. Lá no teu header, ele vai manter só o CSS que está sendo renderizado. Qual que é as vantagens desse cara? Ele consegue cachear as regras. Que ele não vai ficar gerando isso toda vez igual em Inline Styles. Ele consegue fazer um rules sharing. Digamos que você tem uma lista com 1000 elementos. 1000 elementos, ok. Se você tiver o Inline Styles naquele outro jeito, tu vai ter 1000 vezes a tua regra de estilo em cada componente. O que, não sei se é bom, não sei se é ruim. E já com esse cara, tu consegue compartilhar. Ele vai ter a mesma classe em todos e o style só vai estar uma vez definido. Acho que é interessante. E todas as features de CSS estão incluídas. Cara, todas as coisas que a gente precisava de pseudo-states, de media carries, estão ali, tu consegue utilizar. A performance dele também é consideravelmente maior que o outro, pelo fato dessas duas regrinhas ali de cima. Um outro cara que a gente está utilizando, que começou a aparecer também agora e que bastante gente está comentando, é o CSS Modules. Que o principal, o nascimento dele veio. Todas as regras de CSS devem ser locais por default. Elas devem vir locais e não globais, como era o CSS. Ele faz aquele mesmo esquema. Ele pega uma classe, dá um append com um hash, joga no header lá, e por isso que ele é local. E se você quiser fazer algum estilo global, também é possível. Como é que esse cara funciona? Tu escreve o CSS do jeito que sempre escreveu, sem modificação nenhuma. Se você também quiser colocar um pré-processor antes disso, é totalmente possível. Tu vai lá no teu componente, dá um import do arquivo CSS, chama ele ali e passa o class name. É importante ressaltar, ele vai funcionar com classes, ele não vai funcionar com ID. E, não trabalham com ID, não é legal. Não em CSS. E ele sempre vai trabalhar com classe, ele importa, ele vai converter aquele CSS em um objeto, e daí você sempre vai utilizar styles, que é o que você importou ali, ponto, o nome da classe que você quer. Não coloca como string aqui. Por quê? Porque a classe lá no CSS real, ela vai estar com o append de um hash. Tu colocar string aqui, perdeu o estilo, não vai funcionar. Por isso que é importante utilizar
o styles, ponto, o nome da classe. Daí a gente chega à grande pergunta, que sempre é polêmica. Cara, qual que é a melhor abordagem? O que é melhor utilizar hoje? E ninguém sabe ainda. Isso é uma coisa que ainda está extremamente fresh, está em discussão. E é assim, entendeu? Como várias coisas na web, a parada começa a surgir, começa a ser comentada, ainda não tem um padrão. E quem que precisa ir lá e fazer? É a gente. A gente precisa ir lá, precisa comentar, precisa dar ideia, precisa abordar os problemas, precisa ressaltar quais são os problemas de cada abordagem, quais são as vantagens de cada abordagem. Então, cabe a nós ir lá nos repositórios, investigar como é que é o mindset dos caras, o que os caras estão querendo fazer e dar um help com isso lá. Eu acho que isso é o mais legal da web. Tu não precisa simplesmente obedecer e, cara, a gente vai utilizar isso porque tem alguém mandando. Não, cara. Eu tenho uma opinião, eu vou lá no repositório, eu dou minha opinião e eu posso contribuir com isso. E isso é o mais legal da web. A web é aberta. A web não é fechada. A web não é um governo. E é isso. O que eu tinha para falar era isso. Valeu. Perguntas? Respondo todas, algumas que eu não sei. Eu não sei se é bem uma pergunta ou mais uma observação. Há uns 5 anos atrás, eu odiava trabalhar com JavaScript. Eu vim do background de Ruby, com Rails, e eu odiava. A pior parte do meu dia era JavaScript. Hoje em dia, não. Hoje em dia, isso mudou. O JavaScript passou por uma revolução absurda. Eu nem trabalho mais com Ruby, eu só estou focado com JavaScript. Eu achei legal que você focou bastante em CSS, porque CSS precisa dessa revolução. CSS, hoje em dia, é basicamente variáveis globais jogadas. E no primeiro dia de programação, o professor te ensina que variável global é um negócio ruim. E CSS até hoje está assim. Então, foi legal que você focou nisso. Não sei se sua opinião é parecida com a minha, de que CSS precisa urgente passar por uma revolução. Sim, concordo muito. E é exatamente isso. O CSS ainda... O JavaScript só está onde está hoje porque a comunidade foi lá e trabalhou em cima, sabe? Porque se tu vê, assim... Se não, pensa só, tu está na web, tu depende do navegador, tu depende de um monte de coisa para você poder evoluir o JavaScript. Tu não depende só de colocar uma linguagem no servidor, na versão X, e mandar rodar. Se não fosse a comunidade tão empenhada, trabalhando em cima disso e ajudando a definir, o JavaScript não estava onde está hoje. E a gente precisa disso no CSS. Porque hoje a gente não consegue construir aplicação sem ter CSS. A gente precisa dele. Então a comunidade tem que focar um pouco em CSS, começar a discutir mais como são as melhores abordagens aí. Oi, bom dia. Bom dia. Dessa forma, tem algum jeito de trabalhar com live reloading de CSS? Cara, sim. Hoje a gente trabalha... a gente está trabalhando com Webpack, a gente pegou um boilerplate e está funcionando tranquilo, assim. A gente trabalha com live reloading e está funcionando beleza. Sim, não sei te informar, assim, como que é pegar outras abordagens fora do React e trabalhar com isso, mas eu acredito que seja bem simples. Beleza. Beleza. Parabéns primeiro pela talk. Obrigado. Muito legal. A minha dúvida é em relação ao teu projeto usando o React. Primeira pergunta, no caso, você usou o CSS Modules com esse projeto? Cara, é meio vergonhoso falar, mas a gente estava bem corrido, assim, estudando bastante. Eu cheguei a dar uma olhada no CSS Modules, eu tentei configurar e não foi. E o boilerplate estava com Aphrodite e eu falei, cara, vamos começar com Aphrodite, depois vamos pegar o conceito bastante, começar a só levantar o básico da aplicação, assim, não vou construir a aplicação inteira. E porque eu também vi que não tem um padrão definido. Então, já que não tem um padrão definido, não compensa eu perder 2 semanas. Tá, é ridículo falar 2 semanas configurando o Webpack. Mas eu já tinha perdido um bom tempo porque eu não achei uma documentação legal assim para configurar. E no fim, eu consegui configurar, e era uma coisa muito besta, mas depois que a gente já estava utilizando o Aphrodite. Então, a gente ainda está abordando assim, vendo que o Aphrodite está funcionando beleza para a gente. Eu estou usando o Style Loader ali para o Storybook, uma coisa que eu não comentei, o reset.
porque sempre vai ter um reset na tua página, assim, resetando o básico, né, das propriedades do CSS. E daí a gente consegue utilizar. Eu dou um import lá no arquivo de configuração do Storybook, eu dou um import nesse reset CSS, e esse cara está usando o Style Loader. E daí, no back-end, como ele é um universal rendering lá, no back-end eu consigo ler esse arquivo CSS, dou um parse nele, tipo um toString lá, e dou um append numa tag style, e ele vem renderizado do back-end já com estilo. E é legal porque eu estava testando algumas outras aplicações e ela dá um flash no início, assim, tipo, está sem estilo, né? Vem do renderizado do back-end, vem rapidão, mas vem sem estilo e dá aquele flash assim, estou estilizando. Já você fazendo essa abordagem, tu já traz a tua aplicação renderizada com estilo. Eu perguntei porque eu fiz recentemente um projeto usando React e CSS Modules. E eu percebi que para te trabalhar dessa forma, tu precisa de uma style guide bem definida. E que tu fazer os teus componentes React, tu ter separado os componentes de UI dos componentes que vão renderizar blocos maiores, enfim. E eu queria perguntar justamente isso, se estivesse trabalhando com CSS Modules, se vocês definiram esse style guide, como vocês fizeram para quebrar esses componentes. Seria essa a pergunta, no caso, só do resultado do projeto de vocês, entendeu? Mas isso ainda está bem fresco assim na nossa cabeça, questão de como que a gente está definindo as coisas. A gente começou a trabalhar nessa parte da lib de componentes agora, então a gente não chegou a criar um style guide ainda. A pouca coisa que a gente definiu é assim, beleza, a gente está trabalhando com Afrodite, então o estilo vai ficar ali dentro do componente, e a gente vai trabalhar com estados dele, e a gente vai tentar reaproveitar ao máximo componentes e não estilo. A intenção é reaproveitar componentes. A gente quer, no mundo ideal, a gente só tem o nosso reset do CSS, lá naquele arquivo separado, e qualquer outra coisa é reaproveitado através de componentes. Não sei como é que vai ser isso. Daqui a alguns meses eu posso responder. Bom, obrigado. E aí, cara, parabéns pela talk. É o seguinte, antes de tu ir para o CSS Modules, tu tentou só trabalhar com Webpack e com o teu arquivo CSS normal, separando os concerns de colocar o CSS dentro do teu JS? Não, a gente começou com Afrodite, e daí eu tentei configurar o CSS Modules, eu não fui para ele assim, ainda não, ele não está implantado no projeto. A gente está trabalhando com Afrodite ainda, mas não tentei essa abordagem assim de tentar pegar direto só o CSS e utilizar. Porque também tinha algumas questões como o server rendering. Eu precisava transformar isso de uma forma fácil, não sei como é que eu faria isso só utilizando assim o CSS. É que com o Webpack hoje tu consegue ter o teu arquivo CSS, por exemplo, na tua folder structure lá da tua página, e no caso o Webpack ele vai fazer todo o trabalho para ti de transformar aquele CSS já no CSS. O único trabalho que tu teria seria importar o arquivo gerado, né, e utilizar as classes via o class name mesmo. Aí eu estou trabalhando um bom tempo, umas 2 semanas já com um projeto assim, e eu não tive nenhum problema ainda. Sem usar nenhum externo, tipo o CSS Modules da vida. Aí eu queria só ver se tu tinha tentado antes. E daí no final a classe vai ter um nome puro dela, por exemplo, ela só vai ser button ou ela vai ser button, underline, alguma coisa? Depende, se tu quiser concatenar com alguma coisa, na hora de tu chamar o class name, tu pode concatenar, mas tu pode chamar de puro ou do jeito que tu quiser mesmo. Entendi. Só mais um PS, cara, adicionando, o CSS Modules, ele serve para todo mundo, que nem tu falou, tipo o Angular, né? Mas existe o React CSS Modules, que ele resolve alguns problemas do CSS Modules que, por exemplo, se tu tenta chamar uma classe e ela não existe, dá undefined, ele não alerta o usuário. E o React CSS Module ele já te avisa. E tem algumas outras pequenas funções que ele resolve pequenos problemas. Valeu. Pô, legal, obrigado pela dica. Eu ainda não tinha passado por essa situação assim. Valeu.